Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do nosso Fluminense. Bom, Boanga está mais próximo do Fluminense. Olha as notícias que saíram hoje, tá? E tem um monte de coisa pra gente comentar. Mas antes eu te peço, por favor, que não se esqueça de... Não vai ter hoje, diretor? O que aconteceu? Hein? Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, se inscreve no canal. Problemas técnicos aqui, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar do que a gente tem pra dizer. Fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer pra você que, pelo que parece, Boanga realmente está mais próximo. E tem gente que já fala que tem até data para o jogador, né? Será anunciado. A gente vai trazer tudo para você. Antes eu quero muito te atualizar sobre algumas informações, começando com informações do meu querido amigo, né? O nosso querido irmão amado, gente boníssima, né? O nosso querido Quintela aí, tá? Trouxe uma informação bem legal que Inácio e Rabelo, né? Inácio menos, segundo o minha card aqui, e o Rabelo um pouco mais, né? Querem sair do Fluminense, tá bom? Com o Rabelo já procurando o clube. Então o Rabelo não deve ficar aí no Fluminense, ao que já era um negócio assim que a gente esperava, né? O motivo, dentre outros, a titularidade eterna do nosso querido Freitas, né? Freitas que, pelo amor de Deus... Ontem o Freitas, galera, foi tão mal que teve o torcedor do Bahia. Gente, o torcedor do Bahia revoltado com o Freitas. Vou até passar aqui, eu acho que não deve ter problema. Até peço aí, gentilmente, para que o nosso amigo do Bahia não dê nenhum copyright. Mas olha o que disse aqui o torcedor do Bahia em relação ao Freitas, né? Ele fala um pouquinho ali sobre o anão também que ele fala, né? O que é o Lúcio. Olha só. Torcida do Fluminense, esse vídeo é pra vocês. Acabei de assistir aqui Bahia e Fluminense. Adriano Nascimento, dois hein? jogadores, o Freitas, zagueiro. É a pior carniça, é a pior desgraça que eu já vi em toda a minha vida. O Bahia que não soube aproveitar. É porque o William José tava muito mal hoje, Pulga. Quando entrou Sanabria e Kiki Oliveira, aí sim o Bahia quase vira o jogo. Mas esse Freitas é a pior desgraça que eu já vi na minha vida. O pior zagueiro, fraquíssimo. Como é titular de vocês, Thiago Silva carregava esse cara. E falar também sobre o Lúcio Acosta. É um dos jogadores mais técnicos que eu já vi pessoalmente. É mágico. É muito diferente o anão. Anão da desgraça. Joga demais. Serna também é cabeçudinho. Perdeu um gol inacreditável aqui hoje. Também teve o Canóbio também, é meu cabeça dura. Mas são ruins também. Mas o Freitas é insuperável. Cara, assim, aí, tu que é... Obrigado aí o Adriano Nascimento, né? Mas tu que é torcedor do Fluminense, tu vai falar assim, pô, o cara só tá desmerecendo os nossos atletas e tal. Mas tu não acha que ele tem razão no que ele falou, não? Assim, falando aqui, abertamente, tá? Convenhamos. O Freitas, eu não sei como o Freitas é titular. Eu tô te falando de verdade. O Freitas é um jogador muito limitado, gente. Muito limitado. Então, por causa disso, você tem ali o Rabelo, que sinceramente não tem vaga, mas o Inácio eu acho melhor. Eu não entendo o porquê que o Zubeldia ainda não tentou Gemes pela esquerda, no lugar do Freitas, e o Inácio na direita. Eu acho que é uma zaga, talvez uma zaga bem mais equilibrada, né? É minha opinião. Então a gente vai ter saídas aí, muito provavelmente o Lessa também falou sobre isso hoje. E o que a gente tá ouvindo aí nos bastidores é por aí mesmo que pode chegar zagueiro. Porém, a chegada do zagueiro seria para compor, tá? Então, não espere ali um Nino, né? Não espere um Joaquim. Não espere um jogador ali muito caro, né? Porque o Fluminense não quer investir dinheiro agora na zaga, né? O Fluminense pretende investir esse dinheiro, deixar esse dinheiro para o Nino, né? Que pode vir aí no meio do ano. É arriscado esse planejamento? É arriscado esse planejamento, mas é o que eles estão fazendo, né? Sou contra. Eu gosto muito do Nino. Eu acho que o Nino é um jogadoraço. Mas se não for para vir agora, eu buscaria investir esse dinheiro que a gente sabe que o Fluminense tem. O Fluminense ofereceu 20 milhões pro Inominável,
Pro Judas? Pro traidor? Então, cara, pega esse dinheiro e investe num zagueirão. E o Nino? Poxa, Nino, a gente vai esperar até quando também, o Nino, né? Então é isso. É isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, sobre saídas, tem a história ainda do Everaldo, né? Tem proposta do mundo árabe, né? Pro Everaldo. Dizem que ele recusou o Emirados Árabes, mas tem o Abu Dhabi, um time de Abu Dhabi que também tá interessado nele. E sinceramente, assim, eu e a galera do bastidor, a gente já tinha trazido pra vocês que Everaldo não fazia parte dos planos do Fluminense. Ele, Keno, Thiago Santos e Keno já saíram, né? E falta aí o Everaldo. Eu acredito que é questão de tempo pro Everaldo deixar o Fluminense, tá? Até pelo que a gente já fala aqui de informação no canal, né? Então eu acredito que isso aí. Só que o Atlético ainda não descartou, né? É claro que o entrave da questão do Atlético é o salário, né? Mas assim, se eu tenho a possibilidade de liberar o Everaldo para Abu Dhabi e não ter que ajudar em salários, é melhor do que você liberar ele para o Atlético Paranaense. Então, assim, eu acho que a preferência do Fluminense deveria ser, né, em uma saída em definitivo do Everaldo, porque possivelmente a ida do Everaldo para o Atlético seria por empréstimo com o Fluminense pagando parte do salário. Então, é melhor sair, né, em definitivo e o Fluminense ter ali um alívio, né, na sua folha salarial, tá? Essa é a minha opinião. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas honestamente, acho que Everaldo não deve jogar mais no Fluminense não, tá? Eu acredito nisso daí, por todas as informações que a gente já trouxe aqui pra você também, beleza? Agora, vamos falar de quem importa? Vamos falar dele, da máquina de fazer gols, Goal Machine, né? O nosso querido Denis Bouanga, né? O Denis Bouanga, que eu aprendi ontem a pronúncia com o nosso querido Thiago Manolo, porque o Denis Bouanga é francês, né? E naturalizado gabonês. Então, ele nasceu na França, então é Denis Bouanga, tá? Então, mas você pode falar do jeito que você quiser. Eu gosto mais de falar Bouanga, porque é o jeito que o pessoal narra e tal. Bom, a informação em relação a ele é que Fluminense, segundo Paulo Brito ontem, trouxe que o Fluminense voltou à carga, né? Acabou a história do inominável, acabou a história, né, das questões aí. A gente agora volta a Denis Bouanga, né? Em relação a Denis Bouanga, a informação que saiu hoje são duas. Uma que houve uma flexibilização a conversas há pouco. Então, meus amigos, o que estava amarrado, aleluia, desamarrou. Olha só, Fluminense retoma as conversas, segundo o Christian Moraes, né, ao Denis Bouanga, ou Bouanga. Aí a gente tem aqui, o clube já aceitou a proposta de 15 milhões de dólares, a gente já tinha falado isso aqui para você, pelo Tricolor, e que o que trava o negócio agora é a forma de pagamento. Então a gente está na mesma coisa do que estava antes do inominável, né, do traidor. Então a gente volta da mesma questão. Porém, o Christian traz uma novidade. Soube que houve uma flexibilização nas conversas há pouco. E por que dessa flexibilização é que o Bouanga, ele tem muita vontade de jogar aqui. Dá uma olhada. Mais uma vez, o Christian dizendo o seguinte: Bouanga tem boa relação com Los Angeles, né? E por tudo que já entregou em campo. E ele entregou números incríveis. E o clube entende o desejo do jogador que quer sair. Então, meus amigos, só para você ter ideia, o nosso querido Denis, ele está fazendo, tá, a parte dele de conseguir a liberação, conseguir que as coisas fluam para que ele venha para o Fluminense. Algo que é maravilhoso, cara. Já chega no Fluminense muito forte, com a torcida abraçando muito, né? Porque a gente está falando de um jogador que quer vir para cá. A gente está falando de um jogador que, mesmo sendo muito goleador, né? Ele quer jogar aqui, gostou da proposta do Fluminense, quer vir para cá. Então, meus amigos, houve uma flexibilização e sim, nosso querido Denis Bouanga está mais perto do Fluminense, sim senhor, tá? Então está mais perto. Tanto é que o nosso querido Igor Lanzini, né, do LZ News, trouxe essa informação também, que é muito boa. Após tratativas,
A diretoria do Fluminense projeta anunciar o acerto com o atacante gabonês ainda nesta sexta-feira, tá? Então, pode acontecer, ou no máximo até sábado. Então, gente, as negociações estão muito avançadas. E com essa flexibilização que aconteceu, a tendência é que o Fluminense pode fazer aquele anúncio. Viemos informar que a diretoria do Fluminense e o Los Angeles chegaram a um acordo e o Fluminense acerta a contratação do Denis Boagá. Pode acontecer isso a qualquer momento. A qualquer momento a gente pode rolar aí finalmente a vinda do nosso atacante, que tem tudo para chegar no Fluminense e desequilibrar muito esse time. E o lado muito bom desse jogador, né, agora falando um pouquinho sobre ele, o que a gente pode esperar com ele dentro de campo, é sobre a questão da utilização do Denis. O que você pode fazer em relação a isso, com ele, é isso daqui, ó. Deixa eu colocar na tela para vocês e vocês vão conseguir visualizar melhor, né, o que eu quero dizer. O nosso querido Pedro Cole fez essa montagem de um possível ataque, né, do Denis, com o Denis Boagá. A gente tá falando disso aqui, gente. A gente sabe que atualmente Kevin Serna e Canóbio não estão entregando tanta coisa assim, né? O Serna até começou uma temporada incrível depois que renovou o contrato. Caiu um pouco de rendimento, que acontece, né? Oscilações de Kevin Serna, ele sempre foi assim. Mas, ó, dá uma olhada nesse time aí. Você tem Savarino de um lado, Denis Boagá de outro, Lúcio Acosta armando e John Kennedy. Por que John Kennedy tá aqui? Porque ele começou uma temporada incrível. A gente tá falando de um JK que tá fazendo um número assim que chama muita atenção. Dá uma olhada, fiz esse post também lá no Twitter se você não viu. Everaldo em 2025, em 58 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências. Já o JK em 7 jogos, marcou 4 gols, 4 e deu 1 assistência. Então, meus amigos, faltam apenas 2 gols pro JK igualar o número do Everaldo, que foi o titular do Fluminense na temporada 2025. Então, assim, por isso que a gente tem um JK aqui, gente. Não que a gente ache que, poxa, mas assim, pelos números que ele está entregando, o Denis Boagá pode fazer tudo. E o bom desse jogador, e voltando a falar sobre ele, é que ele, pessoal, ele pode atuar tanto na ponta, onde ele é genial, e também de centroavante, ou flutuar. E o Savarino, a mesma coisa. Então a gente vai ter um ataque que ninguém vai guardar posição, gente. Isso aqui é só pra gente ver, pra gente poder botar. Porém, a gente vai ter um ataque no Fluminense que é um ataque que chama muita atenção pela sua versatilidade. E é um ataque que ninguém guarda posição. É girando o tempo inteiro, né? Saindo da esquerda, indo para a direita, caindo pelo meio, abrindo e tal, né? E a gente sabe que o JK é um jogador muito bom para isso, né? Para fazer o pivô, atrair, dar os passes, né? Dar 1-2 e tudo mais. A gente viu no primeiro gol do Fluminense ontem contra o Bahia. Então o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, é que Denis Boagá não é um nome que chega no Fluminense só apenas e para qual jogar centralizado e meter gol. Mas a gente está falando de um jogador que pode fazer muita coisa e mais de uma função, algo que daria para o nosso querido Zubeldia um leque para explorar esse ataque do Fluminense e a gente ter, talvez, olhando aqui, um dos melhores ataques do país, talvez. É muita qualidade, né? Não tem como falar que não é. Então, torcer para que isso dê tudo certo. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar, gente. Você que chegou até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é muito importante para o canal do Flu, tá? Tamo junto. E aí, tá animado? Vou falar que eu tô animado. Viu esse campinho aí? Chama atenção, né? Pô, tamo junto. Ó, galerinha, beijão especial, um abraço. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.